Olá, continuando nosso estudo das alianças de Deus. Como mencionei na introdução, de uma forma mais fácil, esse estudo ele foi feito e a divisão das alianças, eu diria as alianças principais, para que nós pudéssemos compreender bem essa questão de aliança, essa questão de um compromisso que Deus tem com cada um de nós. E por isso, queridos, ele é tão importante esse estudo. Quando eu compreendo a aliança, eu compreendo não só a forma como Deus trabalha comigo, mas eu também consigo entender as questões relacionadas a cada um de nós como ser humano. E cabe ressaltar que a primeira aliança que a gente tem, e que é uma aliança extremamente importante, de repente eu deveria ter falado isso na introdução, mas eu quero salientar aqui, é a questão da nossa vida com os nossos pais, por exemplo. Se nós não tivermos uma criação ou um relacionamento sadio, isso vai ser difícil nós termos um relacionamento sadio com outras pessoas se nós não tivermos com os nossos pais. Então, a compreensão da aliança com Deus, ela é extremamente importante para que nós tenhamos uma premissa, um princípio, uma base para tudo aquilo que a gente vai viver na nossa vida. Falando então das alianças agora de uma forma mais específica, nós vamos ver nesse vídeo a aliança edênica, adâmica e noaica. O nome já prediz do que a gente vai falar. A aliança do Éden, a aliança de Deus com Adão e a aliança de Deus com Noé. Para você que está vendo o nosso plano de leitura anual da Bíblia, você já leu Gênesis, fica fácil ou mais fácil de compreender. Então, a primeira aliança, a aliança edênica, né? Ela começa com a forma que Deus cria todas as coisas. E ali Deus, ele, quando cria, ele começa a ter um relacionamento com o homem, uma amizade com o homem. E aqui, queridos, nós começamos a entender um Deus que ama, um Deus que se preocupa. O segundo ponto a gente encontra lá em Gênesis 1, 28, quando Deus diz: enchei-vos a terra, multiplicai-vos, mostrando muito forte a aliança que Deus tinha para que esse povo, essa humanidade, eu falo isso no vídeo que a gente falou sobre Gênesis, a primeira coisa que Deus cria é um sistema comunitário de humanidade. Logo depois do capítulo 11, lá a gente vai começar a ver Abrão, aí a gente vê Deus fazendo um sistema familiar, mas primeiro ele cria um corpo de comunidade. E dentro da aliança edênica, Deus fala isso para Adão, dentro do Éden, antes da queda. Não é? Crescei-vos e multiplicai-vos, falando dessa coisa, desse propósito expresso de Deus de autoridade para que o homem crescesse. Outra coisa importante dessa aliança é que o homem estava nu e dessa forma, mesmo estando nu, o homem ele tinha uma inocência em cima disso. Inocência no sentido de não ter cobiça, não ter um pensamento, né? E é importante a gente entender que essa é uma forma como Deus revelava para o homem o seu amor. E dentro da aliança do Éden, ele ainda dá o alimento para o homem, ervas e frutas. E um dos textos mais comentados nos últimos tempos que a gente fala da questão da origem, da questão do começo do Éden, lá no capítulo 2, se não me engano, versículo 15, vamos até dar uma olhada aqui, vou pegar a Bíblia.
2,15, que fala de cultivar e guardar. 2,15, né? O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Cultivar, uma expressão de adorar a Deus, e guardá-lo, uma expressão de interceder a Deus. Isso fala muito forte para o tempo de hoje, ao qual a igreja tem compreendido que a maior função do ser humano não é ser agradado por Deus, e aí cabe dizer que a aliança e o vínculo que temos com Deus, ela em muitos momentos pode parecer extremamente condicional. Se fizermos isso para Deus, Ele nos dará tal coisa, mas não é assim. A aliança do Éden nos mostra muito que ao guardar e cultivar, ao adorar e interceder, ali eu vinculo cada vez mais a minha aliança, o meu compromisso com um Deus todo-poderoso, com um Deus que faz a diferença. E aí dentro dessa aliança, como eu já mencionei, toda aliança tem dois lados, o meu lado e o lado da pessoa a qual eu estou fazendo o meu vínculo de responsabilidade. E Deus, todas as coisas que Ele deu, Ele fez uma proibição. E essa proibição para nós, às vezes, ela é muito complexa, porque no mundo, e eu poderia dizer num tempo extremamente humanista que nós vivemos, o homem não compreende uma aliança com responsabilidades. Ele vive uma aliança só do benefício, não da responsabilidade. Mas quando Deus ele dá ao homem a condição de viver dentro desse ambiente do Éden, ele dá uma proibição, né? Que é não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comerdes, certamente morrerás. Então, há uma questão da aliança de obediência ou morte. O homem escolheu o bem e o mal. Ele escolheu a morte. Ele escolheu a corrupção. Ele escolheu a forma a qual Deus tinha dado para ele algo especial. Então, essa aliança do Éden, ela mostra o quanto Deus ele pensou no homem. Mas de uma forma, digamos assim, rápida, impensada, o homem sai dessa aliança. E automaticamente quando ele sai, a gente pode ver que a segunda aliança ela entra em vigor por através de Adão. E nós olhamos Deus ele abençoando a vida do homem. E isso a gente pode encontrar lá no capítulo 3, né? Deus colocando inimizade entre a serpente e o homem. E aí cabe ressaltar, querido, que antes mesmo da criação, né? Efésios fala isso, vários textos demonstram isso, que Deus já tinha um compromisso com o homem antes da criação. E mesmo na queda, Deus continua com um compromisso. A aliança de Deus para que o homem vencesse todo o mal, ela é desde o início. E aqui, na segunda aliança, que nós podemos denominar, Deus cria um sistema de pensamento ou narra de uma forma, lança um pensamento para o homem, a inimizade dele contra a serpente. A serpente é aquela que a gente falou ontem lá em Gênesis 12:9. A saber, o dragão que será expulso, que é a antiga serpente. Então, o próprio Satanás, diz o texto. Então, o Satanás, o diabo, ou o mal, ou como você queira denominar, se daqui a pouco você não gosta de falar esse nome, essa inimizade, quando a aliança de Adão começa a vigorar,
ali Deus mostra essa inimizade. Diz o texto também que dentro dessa aliança, e é como eu estou te falando, há esse contrabalanço, há esse equilíbrio de responsabilidade de um lado e responsabilidade do outro. Mas no mundo em que nós vivemos, que nós queremos só receber, fica difícil entender quando Deus diz que a mulher seria multiplicada as dores de parto, que ela teria seus filhos. Mas é interessante que nesse mesmo momento o Senhor ele vincula a aliança com Adão e Eva, dizendo que a serpente, a gente pode olhar ali também de novo na Bíblia aqui, a gente tem que aprender a manusear bem a palavra. Quis amassar ali a folha. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O inimigo está sempre no nosso calcanhar, querendo nos destruir. Mas havia uma promessa que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, a saber, Cristo Jesus. Então, na aliança edênica, quando nós olhamos a forma tão grande que Deus trabalha a amizade, trabalha o suprimento, todas essas coisas, nós vemos Cristo. Quando nós vemos Adão aqui, nós vemos também mesmo, apesar do homem ter o sofrimento, apesar do homem ter o pão por através do seu suor, tudo isso mostra a grande eficácia da redenção de Cristo, da redenção do Pai sobre a nossa vida. Não poderia deixar de falar também que na aliança de Adão há a proibição daí de comer a árvore da vida. Aquela que o homem deveria ter escolhido dentro do Jardim do Éden, lhe é selado o Jardim do Éden nesse momento. O homem sai de dentro do Éden, no capítulo 3 para o capítulo 4, ele sai de dentro do Éden. Por quê? Porque a aliança edênica era uma aliança que mostrava a figura de imagem e semelhança de Deus sobre o homem, mas quando cai a queda do homem, ele sai do Éden, ele perde, vamos dizer assim, momentaneamente o direito de ter a árvore da vida, a árvore que daria eternidade, a árvore que daria um corpo glorificado. E isso a gente vai ver lá na frente, né? Quando a gente for ver toda a questão do Apocalipse, nós vamos ver o quanto esse Deus foi tremendo. A continuação, querido, fala de exílio, fala de morte e fala de um Deus que faz roupas para o homem. Ali acontece o primeiro sacrifício, uma aliança vinculada com sangue, o sangue que seria do próprio Cordeiro, a saber, Cristo Jesus. Se não bastasse, o homem ele começa a viver toda uma situação de vida, uma situação de crescimento, e ele começa a se multiplicar. E na multiplicação do homem, a gente pode ver lá no capítulo 6, né? No capítulo 6 de Gênesis, fala que o homem ele recebeu o ensino e ele foi crescendo e aprendendo a viver, e as gerações vão acontecendo até chegar no capítulo 6, e a corrupção do gênero humano ela se degradou a tal ponto, querido, ela chegou a tal ponto que Deus ele olha a forma como o homem está, mas um homem é visto por diante de Deus, ou diante de Deus ele é visto como alguém que acha graça, não é? E Deus ele propõe até a Noé, versículo 8 do capítulo 6 diz: mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor ele se arrepende, ele até pensa em acabar, exterminar com a raça humana. Mas vendo a família de Noé, Deus ele vê a própria redenção. E isso sempre sempre foi difícil para mim compreender,
essa questão de que por que o Senhor ele se arrependeu e depois aparece Noé, parece que não existe o plano original, toda essa questão. Mas é fácil de compreender se a gente for ver na seguinte figuração. O plano original de Deus é uma unidade, uma comunidade. E depois ele começa a ter um projeto de família específica para que a comunidade veja um modelo. Não é uma mudança de plano, é uma continuação de plano. Há uma lógica de primeiro eu compreender um todo e depois eu especificar para criar um padrão e depois esse padrão ele ser algo que é gerado no coração de todos os outros. Então, quando Deus ele coloca Noé, ele está colocando a arca, o próprio Cristo ali. E ele faz uma aliança com o homem. Faz uma aliança, primeiro, logo após o dilúvio, cessando as águas, Noé entrega uma adoração ao Senhor. O Senhor manda o arco-íris, que é a marca dizendo que o mundo jamais vai acabar em água de novo. Uma aliança de Deus conosco, falando de um sinal no arco-íris, as estações permanentes, tudo o que a terra mostra quando eles começam a multiplicar-se de novo sobre a terra. Os animais que são sacrificados ali, tem um momento que Noé vê o sacrifício diante dele, falando de tudo aquilo que o homem iria se alimentar. Fala também, querido, do medo que o homem tem ainda sobre guerras, mas a instituição do Deus Todo-Poderoso sobre a vida do homem com uma aliança. Para terminar, Éden, uma aliança de responsabilidade. Adão, uma aliança de sangue. Noé, uma aliança de símbolo, de sinal, para que o homem a cada dia possa permanecer naquilo que Deus tem para ele. No próximo vídeo vamos estar falando mais algumas alianças. Que o Senhor possa te abençoar. Qualquer dúvida, você pode colocar nos comentários desse vídeo e nós vamos estar sanando qualquer dúvida. E se não tivermos a resposta, a gente procura alguma forma de responder vocês. Que a graça de Deus esteja sobre todos.